Começamos agora mais uma aula da nossa Escola Dominical e, como você pode ver, nós estamos aí tanto no YouTube quanto no Facebook, Metodista Central Além Paraíba. Você consegue encontrar para poder ver os nossos vídeos, tá bom? As outras aulas, você vê também os nossos cultos, né, que nós transmitimos ao vivo, mas está lá gravado, tá bom? E também os nossos estudos de células. Você fica à vontade para ver, fazer comentários, é até bom que comente, né, para nos ajudar aí a melhorar e também a responder algumas dúvidas caso você tenha. Estamos também no Instagram, Juntos Somos Corpo. Em breve estaremos divulgando ainda mais o nosso Instagram, fazendo vídeos também para colocar lá. Tá? Participe conosco. Então vamos lá, dando sequência ao nossos estudos, caráter cristão, né, que a gente está vendo na Escola Dominical. A nossa Escola Dominical acontece sempre aos domingos, 9 horas da manhã. Nesse período que nós estamos de quarentena, nós temos visto a nossa Escola Dominical em casa, né? Em breve a gente vai convidar algumas pessoas para estar juntamente conosco nas ministrações, né? Eu já falei isso há tempos passados e agora nós vamos trazer pessoas juntamente comigo para a gente poder estar ministrando, tá? Então, dando a sequência, nós vamos na nossa sexta aula. E antes de falar a respeito do tema dessa sexta aula, né, que provavelmente você já sabe, porque está escrito aí no nosso vídeo, né? Eu venho então mostrando para vocês algumas figuras, tá? Então, nós temos aí a figura de um rádio, temos a figura de um celular, uma revista, uma antena parabólica. Numa foto você encontra um jornal, um tablet, um celular e também um notebook. Temos também de um telefone e de uma televisão. Essa televisão que a gente colocou para você é uma televisão mais antiga, né? Mas para pensarmos um pouquinho sobre comunicação, tá bem? E a gente tem tantos meios de comunicação, né, que cabe para nós uma avaliação, né, diante do nosso tema de hoje, que é conversa ou comunicação, tá? Para a gente fazer essa avaliação aí. Então, diante de tantos recursos existentes, por que o grande problema nos relacionamentos é a comunicação? Tantos recursos. Por que o maior, né, poderia dizer um dos maiores problemas é a comunicação nos relacionamentos? Você acha que o seu cônjuge comunica bem? Que problemas afetam a comunicação entre os casais, entre os cônjuges? Os filhos estão se comunicando bem com os pais? Os pais estão se comunicando bem com os filhos? Nós conseguimos nos comunicar bem? Você, juntamente com as pessoas do seu convívio, você se comunica bem? A pessoa se comunica bem? Por que os filhos não estão entendendo os pais e vice-versa? São perguntas para nós pensarmos, né? Temos muito a aprender sobre uma boa conversa, né? O que é conversa para você? O que acontece quando duas pessoas conversam? E a comunicação, o que é? Você acha que conversa é o mesmo que comunicar? Então, a lição passada, nós falamos sobre conversa ou fofoca, mas nós demos ênfase realmente nessa lição, a quinta, sobre os perigos do mau uso da
palavra. E nessa lição agora, Conversa em Comunicação, nós vamos falar sobre os benefícios e as recompensas do uso da palavra. Esse é o nosso foco na nossa lição de hoje. Então, a arte da comunicação. A gente, diante dessa arte, um ponto que a gente precisa destacar é a habilidade de ouvir. Você parar para poder ouvir, né? É uma habilidade. O que nós podemos entender, né, sobre esses textos aqui? Provérbios 18, versículo 13, fala para nós. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Então nós estamos falando da arte de ouvir. E esse texto fala para nós algo importante. O outro texto é de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que fala: lembrem disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Eu fiz questão de pegar, dessa vez, nosso estudo de escola dominical aqui, caráter cristão. Alguns textos eu peguei da Bíblia, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que ajuda a gente bastante dentro desses dois textos que nós acabamos de falar. Porque é uma arte aprender a ouvir. Porque a gente começa a desenvolver determinadas questões, né, a respeito de ouvir. Nós já criamos vários bloqueios diante disso, né? Mas ouvir é algo que precisa ser desenvolvido para termos uma boa comunicação, para sabermos o que nós vamos falar depois. E aí a gente continua então. Então a gente precisa da habilidade de ouvir, né, que é uma arte, a arte de uma comunicação. E o segundo é escolha o momento certo para se comunicar. Por que isso? Para a gente não falar na hora errada e nem com o sentimento errado. A Bíblia também é clara para nós, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, que fala: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o trate como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que você tem. Aí o versículo 16 de 1 Pedro 3. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da sua conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Por isso que é importante para nós escolher o momento certo para poder falar e falar sempre pensando antes de falar. Ouça bem e na hora que for falar, comunique no momento certo. Porque sempre tem pessoas, né, que sempre não, mas na maioria das vezes, ou muitas vezes, não vou colocar a maioria também não, está buscando alguma coisa para te pegar. Ainda mais se a pessoa não é um cristão, né? Vamos pegar aquele ali para poder levá-lo a ter uma vergonha. E o texto fala, presta atenção na hora de você falar, para que não tenha, depois as pessoas tenham realmente recursos para dizer que você falou algo que não deveria ter falado. E dentro dessa arte, fale a verdade, mas com amor. Falar a verdade com amor é você falar a verdade com o objetivo sempre de trazer à luz o que é verdade para que todos possam viver aquela verdade. Por isso que está relacionado ao amor. A gente ama as pessoas querendo que todas elas vivam a verdade.
começar de nós, né, para não ser um discurso vazio, que a gente fala, mas a gente não vive, a gente fala a verdade, mas a gente não vive a verdade. Então isso é algo que temos que tomar cuidado e prestar atenção, né, porque a gente sabe biblicamente também que a gente conhecendo a verdade, nós somos livres, nós somos libertos. E a palavra também mostra para nós em Efésios capítulo 5, versículo de número 15, mas seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A verdade nos leva a termos sempre um pensamento que é o pensamento de Cristo Jesus. Tá bom? Então, é uma arte. E tem outro texto também, né, que é Colossenses 3:9, que mostra para nós, não mintais uns aos outros, falar sempre a verdade. Não existe esse negocinho de mentirinha, né? Mentira sim, mentira branca, mentira preta, mentira azul, mentira amarela, não existe nada disso. O que existe é verdade e o que existe é mentira. São as duas coisas. Uma traz vida e a outra traz morte. E a gente tem que escolher naquela que a gente quer viver. Colossenses fala a respeito disso, que nós não podemos mentir uns para os outros. E Efésios 4:25 deixa claro também, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, pensando em comunidade, pensando em igreja, a gente não pode mentir. A gente tem que caminhar em verdade e falar a verdade uns para os outros, mas falar sempre temperado com amor, né? Mesmo que a gente tenha que falar a verdade, essa verdade é uma exortação. A gente tem que falar com amor. E como a gente já falou em outros vídeos, em pregações, falar a verdade e exortar em amor é porque você sente a dor daquela pessoa, tá certo? E você não quer que ela permaneça daquele jeito. Seguindo, a arte de uma comunicação. Habilidade de ouvir, escolher o momento certo para se comunicar, fale a verdade, mas com amor, não culpe ou critique o próximo. Gálatas 6:1 fala sobre isso. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura. Então aqui mostra para nós o seguinte, ao invés de nós lançarmos culpa sobre uma pessoa que errou, ou daquela situação está daquela maneira, a gente fica lançando culpado é você e tal, e essas coisas, criticando o próximo. O que a gente precisa aqui é a gente vendo o erro com o Espírito do Senhor presente nas nossas vidas, a gente precisa falar com o espírito de brandura, né? Tonalidade, verdade, olho nos olhos, isso é importante para a nossa caminhada. E o processo de uma boa comunicação, existem barreiras que interferem nesse processo para uma boa comunicação. E aí eu vou até pegar aqui a revista que vai nos ajudar a esclarecer um pouquinho mais sobre isso, que fala a respeito, né, de que existem barreiras que interferem nesse processo para uma boa comunicação. A gente encontra, então, o preconceito. É uma barreira para uma boa comunicação. Preconceito gerado em nós mesmos, porque aqui é uma avaliação pessoal. Preconceito quanto o quê? Quanto a cor, quanto a raça, quanto a nacionalidade, né? E a gente não pode deixar com que essas coisas venham atrapalhar a nossa comunicação. E outro ponto também é a competição. O que é isso? Né? As pessoas cortam a palavra, né, que o outro ainda não terminou de falar. Deixa a pessoa acabar de falar. Porque muitas vezes a gente vem para uma comunicação e a gente acha que a nossa voz tem que ser ouvida. Então calma, deixa o seu irmão acabar de falar, deixa a pessoa acabar de falar. Depois que ela acabar, você vem e fala. A gente sabe que tem pessoas que falam muito, né? Não são objetivas na fala. Mas isso não pode gerar competição entre nós. O ponto aqui é competição. Outra também, que é uma barreira, é o egocentrismo. Isso tem que prevalecer a minha opinião. Aquilo que eu penso, aquilo que eu estou falando,
Essa é uma outra barreira. E, por último, é a confiança traída. A gente combina uma coisa, a pessoa não faz. Né? Ou você combinou uma coisa e você não fez. Eu combinei uma coisa e não fiz. Isso é exatamente a confiança traída. Como é que eu vou confiar naquela pessoa, sendo que ela fala que vai fazer algo e ela não faz? Isso atrapalha todo o processo. Não é um processo de uma boa comunicação. Existem barreiras que interferem nesse processo para uma boa comunicação. O preconceito, a competição, o egocentrismo, né, que é você que tem que ser o centro, e também a confiança traída. E é interessante essa fala aqui que eu quero ler para você, que é no devocional, né, um guia de devocional para jovens e famílias. O fofoqueiro tem a boca do tamanho de seu pé. Dado o tempo suficiente, ele estará divulgando algum segredo, compartilhando informação particular ou traindo a confiança de alguém. Então isso verdadeiramente traz para nós o quê? Uma confiança traída. Então nós temos que tomar cuidado. O processo de uma boa comunicação, nós vimos que existem barreiras, e o segundo ponto é como caminhar rumo ao processo visando uma boa comunicação. O primeiro deles é exatamente evitar falar demais, tá? Pensa. E aí, o que vai acontecer? A gente vai conseguir ser objetivo. Para uma boa comunicação, precisa evitar falar demais, falar de forma clara e pausada, para que as pessoas entendam. A outra é evitar falar sobre tensão. Está um clima tão de tensão ali, você está sentindo uma pessoa nervosa naquele momento, dá uma acalmada. E palavras disciplinadas. Por quê? Porque determinadas palavras acabam machucando as pessoas. Tá bom? Seguindo. Resultado de uma boa comunicação. O nosso maior comunicador foi Deus. E Deus, ele comunicou com várias pessoas, né? E de forma clara. Ele mostrou aquilo que ele queria, e os textos mostram isso para nós. Ele falou com Abraão, né, em Gênesis 12, versículo 1 e 2, saia da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que te mostrarei. E diante disso, foi claro, Deus foi claro com Abraão. Deus foi claro com Moisés também, na sarça ardente. O local ali é a Terra Santa. E mostrou tudo para Moisés. Também com Samuel, né? Ele foi claro também com Samuel, está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10 e 11. Tudo isso você pode ir abrindo e lendo, tá? E é importante que você faça isso. Com Isaías, né? Isaías se colocou que era um homem de lábios impuros, né? Mas o Senhor mostrou para ele, tocou nos seus lábios. Jeremias também, lá no capítulo... O pastor, ajuda a gente aí, o senhor não tem falado os textos, eu vou falar então o texto, tá bom? Ó, com Abraão foi Gênesis 12, versículo 1 e 2. Com Moisés, Êxodo 3, versículo de número 4. Está sendo projetado para você. Com Samuel, 1 Samuel 3, versículo 10 e 11. Isaías 6, versículos 6 e 7. Jeremias, né, 1, versículo 7 e 8, e também com o apóstolo Paulo, e ele falou com o apóstolo Paulo ao ponto do apóstolo Paulo reconhecer a voz de Deus em Atos 9, dos versículos de número 4 até o versículo de número 6. Então, com o versículo 4, 5 e 6. E o maior comunicador, então, foi exatamente o Senhor. Deus, que mostrou uma forma clara para todos nós, tá? E quais resultados a palavra de Deus
tem alcançado em sua vida como cristão? A palavra de Deus é algo claro que a gente busca, e o que ela traz para nós, né? Então, quais resultados a palavra de Deus tem alcançado em sua vida como cristão? Ela mostra para nós algo claro para as nossas vidas. Uma delas é a purificação dos pecados. A palavra do Senhor mostra isso no Salmo 51. Traz para nós, né, que nós somos purificados dos nossos pecados. Traz para nós também louvor e gratidão a Deus, como o Salmo 40, versículo de 1 a 3. Alegria de pertencer ao Senhor, Lucas 2, versículo de número 20. E uso perfeito da língua. Então, olha quantas coisas a Bíblia traz para nós e nos mostra para caminharmos melhor quanto à comunicação. Né? Quanto à comunicação, nossos pecados são perdoados. Podemos nos tornar uma pessoa tranquila, calma no Senhor. Podemos ter nos nossos lábios louvor e gratidão a Deus. Podemos ter alegria perante o Senhor constante aonde a gente estiver. Então imagina, a gente fala, mesmo naquele momento tenso, a gente tem paz, a gente fala com alegria, fala com verdade, e também o uso da nossa língua, né? O uso perfeito da língua. A gente comentou já sobre isso, né? Um pequeno órgão do nosso corpo e faz ou traz vida ou traz morte. E é algo que a gente precisa prestar muita atenção. Por isso que a gente tem que pensar antes de falar. E para concluir o nosso estudo, a conclusão do nosso estudo, né, que a gente tem falado aí a respeito de conversa ou comunicação. Para concluir, procure falar com calma. Controle as suas emoções. Respeite as diferenças. Colocar-se no lugar do outro. Ser honesto e transparente. Abstenha-se de malícia. Entregue-se à prática do que é bom. Seja justo e perfeito. 1 Pedro 3, versículo 10 e 12. Então, o Senhor está nos chamando para a gente ter uma boa comunicação. O Senhor está nos chamando para a gente aprender a falar, e a palavra ensina isso. E a palavra é ministrada, o Espírito Santo nos convence e a gente então se posiciona daquela maneira. Que sejamos assim para termos um bom caminhar em discipulado, sermos discipulados e discipuladores. Porque assim vamos alcançar o objetivo do Senhor de fazermos discípulos de Jesus Cristo. É isso que Ele está nos chamando. Que o Senhor nos abençoe, que Ele realmente nos conduza e nos ensine a cada momento a viver como Ele quer e como a palavra ensina. E assim vamos caminhar juntos, somos corpo. Deus te abençoe. Até a próxima.